No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Exu Carangola. Existe um município chamado Carangola que vincula inclusive o nome desse Exu por ser um mistério. Justamente o Carangola, nesse caso bem específico, ele significa carcaça de osso. Seria uma carcaça, como se fosse esqueleto. Na linguagem dos Exus da época, quando eles entravam em comunicações com o povo de Angola, eles se denominavam dessa forma. Inclusive no candomblé eles falam catiço. A tradução do catiço seria o espírito egum. A carne podre morreu e foi para o mundo espiritual. O Carangola seria justamente isso. Mas dentro das histórias de cada um vai trazer uma denominação diferente. Como por exemplo, se ele é de Minas Gerais, viveu em Minas Gerais e tem a ver com a história da cidade de Carangola, então ele vai ser Cará de Angola, um negro vindo de Angola. E isso só foi começado a ser denominado, a dado nomes, quando os brancos começaram a povoar Minas Gerais, porque Minas Gerais era muito povoado por índios, porque assim, uma cidade na época, na época de colonizações, dando nomes, foram os brancos que vinham de fora para dar nome nas cidades que ainda não existiam. Já existiam moradores e houve muita matança dos índios nessa época. Aí eles denominavam tudo índio, porque eram aldeias específicas. Mas então o Carangola nada é que uma carne, uma carcaça, esqueleto, que seriam os ossos do ser humano. Ele é da falange de Calungas. Oferendas vão ser ofertadas em Calungas. Serve para trabalhos de fechar caminhos, ajudar nos processos de amarração com as pombogiras, que aí tem que ver as falangeiras. E também vem na linhagem de caveira, trabalhando ali alguns propósitos na vida das pessoas. Não que ele seja um caveira, ele pode inclusive se apresentar para o médium de uma forma de um esqueleto, por incrível que pareça. Mas não confunda, porque caveira é caveira, carangola é carangola. Por mais que ele possa se apresentar como um esqueleto, de cabelo arrepiado, justamente tem as histórias dos índios na época que cortavam os cabelos por causa da região que iam morar, chamado da tribo dos cabelos arrepiados, por causa do que eles fizeram, da forma que eles cortaram, porque todo mundo tinha cabelo grande, aqueles cabelos desciam até os pés quase, e aí quando eles cortaram, os cabelos ficaram espetadinhos para cima. Por isso que ainda quando se diz, por exemplo, quando vai cortar o cabelo, quanto mais curto se corta, mais espetado ele fica. Geralmente eles aparecem de preto, encapuzado, mas você vê visivelmente que é um esqueleto. Ele aparece dessa forma. É um Exu muito velho, viveu realmente em Minas Gerais, teve passagens por lá, nas épocas indígenas, mas não como índio, e sim como uma falange de Exus que vinha descobrir minérios e ouros. Na época existia muito disso. Ele é de origem de fora, ou seja, ele vem dos reinos dali, da parte europeia, para cá. Mas quando ele veio para cá, que vieram outros em cima, então ele acabou sendo obsediado, caso obrigado a fazer determinadas coisas que não era da falange dele. Eles acabaram tendo de brigas e guerras entre linhagens que inclusive são Exus hoje, aqueles Exus sedutores que eles chamam, como por exemplo os Exus Pimentas, os Exus Pinga-Fogo, Pinga-Níquel, Marabô, são aquelas falanges da época, uma falange gigantesca, e essa confusão deles para com o caveira é bem comum também. Em questões dele no terreiro, ele diz que não é de descer muito, que hoje existem muitas falanges, e ele diz que não é comum que espíritos da falange dele desçam. Não que seja impossível e não exista, existe com certeza, mas não é tão comum quanto parece. Esse Exu, ele é tratado também mais no candomblé como o Exu do barro, o Exu da madeira, o Exu do minério, e aí é feito de elementos, como se fosse um Exu índio. Você gostaria de saber qual é o seu orixá regente, qual é o seu orixá de frente? Porque existem grandes diferenças entre os orixás e nós sempre temos mais de um.
Nós somos o complemento de vários elementos, através da sua numerologia, que seria a sua data de nascimento exato, o seu nome completo, para especificar para você o que você pensa, quem é o orixá de ação, de pensamento, de atitude, qual é o orixá de profissão, qual é a sua linha pactual. Regressão apométrica define para você o que você é e a força que você tende a ter e agir nos seus caminhos. Você consegue entender tudo sobre a sua vida, coisas do seu passado, coisas do seu futuro, porque se determinadas coisas acontecem na sua vida, nós descobrimos na regressão cabalística os guias que você vai trabalhar, e juntamente com a regressão, definindo para você os seus orixás e as posições que eles correspondem, através da numerologia, e também as entidades que vibram sobre os seus caminhos.